Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Um abraço especial para você, torcedor da Becate, um abraço especial para você, torcedor do Vila Nova. Hoje, o Campeonato Goiano começa para as duas equipes e eu vou trazer para vocês neste vídeo uma apresentação do jogo, todas as informações pré-jogo de Vila Nova e Abecate Vila Nova, jogo de abertura do Campeonato Goiano de 2026. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação ter você por aqui. Muito obrigado por nos prestigiar com a sua audiência, com o seu tempo. Saiba que é uma grande alegria para a gente receber você no nosso canal a cada vez que você vem por aqui. Se você ainda não é inscrito e gosta do nosso trabalho, eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal. A gente faz questão da sua mensagem, da sua participação. Mande fale aí da sua expectativa para esse jogo Abecate Vila Nova e para o Campeonato Goiano também de um modo geral. Se puder deixar aquele like, ficamos muito agradecidos. Se puder deixar hype ao vídeo também, agradecemos bastante. Lembrando que hoje, logo após a partida, nós temos pós-jogo ao vivo aqui no Futebol 62, tá bem? Eu vou estar ao lado do Aurélio Souza para a gente comentar, para a gente trazer todas as nossas impressões deste Abecate Vila Nova. Claro, muita interação com você, internauta, que também vai acompanhar o jogo, que também com certeza vai ter a sua opinião sobre o jogo. Vamos lá. Vamos começar fazendo a apresentação da partida, né? Vamos trazer aqui o serviço do jogo. Aí está, né? Campeonato Goiano, esta é a primeira rodada. O jogo acontece nesse sábado às 16 horas no estádio Luiz Benedito, na cidade de Ouvidor, com transmissão da TV Brau Central. Eu vi imagens do estádio Luiz Benedito, está muito arrumado mesmo. O pessoal da Becate fez uma grande evolução no estádio do ano passado para cá, já era um estádio ajeitadinho e está muito bonito o estádio Luiz Benedito, que vai receber esse jogo entre Vila Nova e a Becate. O retrospecto entre as duas equipes, um retrospecto muito curto, né? Eu colocaria aqui antes a campanha, mas como a competição vai começar hoje, não tem campanha, né? Ninguém fez jogo ainda por esse Campeonato Goiano. Mas no único jogo em que aconteceu entre eles na história, foi no ano passado, o Vila Nova venceu pelo placar de 1-0 lá na cidade de Ouvidor, em um jogo que teve muita polêmica, né? Agora, vamos trazer aqui a arbitragem para esse jogo, seria o Wilton, né, o árbitro seria o Wilton. Porém, o Wilton teve um problema de logística e aí ele foi substituído pelo Osimar Moreira. Portanto, não será o Wilton Pereira Sampaio que vai apitar o jogo, e sim o Osimar Moreira. Ele será auxiliado pelo Leone Carvalho e também pelo Johnny Kamenache. No VAR, lembrando que tem VAR nos jogos do Campeonato Goiano, João Paulo Cunha é quem estará no VAR para esse jogo, tá bem? Então essa aí é a formação da arbitragem para esse jogo no estádio Luiz Benedito. Agora vamos entrar nos times, né? Vamos conferir aqui as formações das duas equipes, as prováveis formações para esse jogo de logo mais. Vamos começar pelo dono da casa, time do técnico Rogério Henrique. A provável formação da Becate para este duelo contra o Vila tem o Bruno no gol, o Cleitinho pela lateral direita, Pablo ou Jonathan como zagueiro central, Rafael Dumas como quarto zagueiro e o Marcílio na lateral esquerda. Lucas Silva, o Pingon e o Ronei Maranhão. Esse é o meio campo da Becate. Lá na frente o Mateuzinho, o Emerson e Rafinha. Essa deve ser a formação da equipe laranja e preto, né? Muito bonitos os uniformes da Becate para esse jogo contra a equipe do Vila Nova, jogo de estreia. Lembrando, né, que a Becate seria comandada no Campeonato Goiano pelo Ângelo Luiz, que foi vice-campeão goiano no ano passado pela equipe do Anápolis. Porém, o Anápolis perdeu seu treinador, Luiz Carlos Vinck, o Ângelo Luiz foi contratado pelo Anápolis e dessa forma o Rogério Henrique, que lá atrás foi campeão da terceira divisão com a Becate, levando a equipe à segunda divisão, ele agora chega para
comandar a equipe na primeira divisão. Agora sim, vamos conferir a equipe do Vila Nova do técnico Humberto Loser. Está aí um provável Vila Nova para esse jogo de logo mais contra a equipe da Abecate, né? Humberto Loser, que já está no Vila desde o ano passado, ele fez os 9 últimos jogos da Série B. Várias caras novas e um provável Vila para hoje: Ayrton, estreante, Elias, Thiago Pagnussá, Pedro Romano e Formiga, Maranhão, outro estreante, João Vieira e Marquinhos Gabriel, mais um estreante. Lá na frente, o Janderson, mais um estreante, De La Torre, outro estreante, e o André Luiz. Pode ser que o Emerson Urso apareça em uma dessas pontas, ou no lugar do André Luiz, ou no lugar do Janderson, tá bem? Mas esse é o provável Vila Nova desenhado aí num 4-3-3 para esse jogo contra a equipe da Abecate no estádio Luiz Benedito. Bom, está aí apresentado, né, torcedor, o jogo para você. Vamos agora falar um pouquinho da perspectiva. A gente tem duas situações distintas. Você tem a Abecate trabalhando desde o início do mês de dezembro, mas que trocou de treinador no período. Então teve uma quebra de ideia, né? Lógico que fisicamente eu acredito que isso não interferiu, mas na construção de um time, você trocar um treinador dessa forma, de fato, não é um fato positivo. Mas aconteceu com a Becate, ela não teve escolha, né? O treinador foi embora, ela tinha que contratar outro mesmo. Você tem do outro lado o Vila, que apresentou depois do Natal, né, com dias de trabalho com um número de dias de trabalho muito menor do que o número de dias de trabalho da equipe da Becate. A Becate ainda joga em casa. Então, nesse início, a construção de time ela é muito difícil. Ela é difícil para a Becate, apesar de todo esse tempo. A Becate fez jogos amistosos, né? E bem nos jogos amistosos, né? Jogou contra o RT e venceu, jogou contra o Brasiliense, venceu também. Não foi um time que na pré-temporada, aí, nos jogos, treinos de pré-temporada, teve pelo menos resultados bons. Já o Vila nem teve como fazer isso, né? Fez só trabalhos internos mesmo, não fez nenhum jogo treino. Então, neste cenário, eu acho que a Becate com certeza estará mais evoluída, principalmente fisicamente. E o Vila é um time novo, com muitas caras novas, como eu trouxe aí para você. É um time que vai começar a ser formado agora, né? Esse time ele vai começar a virar equipe agora. Esses jogadores começarão a virar time agora. E isso não acontece rapidamente. Talvez leve toda essa primeira fase para que Humberto Louser consiga deixar o Vila realmente próximo daquilo que se espera. A Becate também, claro que ela precisa do tempo para construir o seu time, mas ela já está num processo mais avançado. Então é um jogo de difícil prognóstico, né? Porque você tem o Vila, um time de investimento muito maior, mas você tem do outro lado a Becate trabalhando há muito mais tempo, com bons resultados aí nos jogos treinos. Então prevejo um jogo muito difícil para o Vila nessa tarde lá na cidade de Ouvidor. São realidades futebolísticas diferentes, são realidades de investimento diferentes, mas também, neste caso, positivamente para a Becate, eles vivem períodos de treinamento diferente, né? A Becate muito mais avançada. A gente vai cobrir esse jogo para você, mas eu acho que já vai ser interessante, que vai dar para a gente ter uma ideia da capacidade das equipes, da ideia, das estratégias das equipes, especialmente em relação ao Vila, o que o Humberto Louser vai querer desse time dele, que perfil de jogo ele vai querer, que maneira que ele vai querer marcar, que maneira que ele vai querer jogar. Eu acho que tudo isso a gente já vai poder observar nesse jogo. Talvez a execução disso não seja a que ele espera, principalmente ao longo de toda a partida. Mas pelo menos no primeiro tempo, sem dúvida, vai dar para a gente ter um esboço do que é que Humberto Loser está projetando como time para o Vila Nova, tá bem? E você, torcedor, eu aguardo você no pós-jogo, logo depois da partida, às 18 horas e 15 minutos, a gente entra no ar para fazer aquela análise ao vivo para você, uma live só para o Vila, tá bem? Nós sabemos que hoje tem 2 jogos, né? Eu vou trabalhar nessa live do Vila, teremos a Ana Lívia Dias na outra live, fazendo o jogo do Atlético. Então nós vamos trabalhar com essas telas divididas, né? Vamos dizer assim. Num jogo a gente fala, numa live a gente fala do Vila, na outra a gente fala do Atlético,
e eu estarei aqui no Futebol 62 ao lado do Aurélio Souza para comentar o que foi Abecate e Vila Nova. Claro, com todo respeito também à equipe da Abecate, né? Eu sempre gosto de dizer, os times do interior não são nossos adversários, pelo contrário, eles também são times goianos e eles também merecem total cobertura e respeito aqui por parte do Futebol 62, assim como as equipes da capital. Deixe aí seu palpite para o jogo, deixe aí a sua expectativa para essa estreia. Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até a nossa próxima oportunidade.